Fala moçada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História Geral, mais uma aula de História Antiga em que nós daremos continuidade àquela antiguidade clássica composta, vocês sabem, por Grécia e Roma. Na aula de hoje, a nossa terceira aula sobre a Grécia Antiga, nós falaremos talvez da cidade-estado mais importante de toda a Grécia, que é a cidade-estado de Atenas. Lembram-se que nós vimos na aula passada como funcionava Esparta? Hoje nós veremos a grande rival de Esparta, que é Atenas, para que aí sim, na próxima aula, a gente fale um pouquinho, inclusive, dos combates, dos conflitos entre essas duas cidades. Preparados? Vamos contar história então. Retomando rapidamente aqui para nós nos localizarmos na história de Atenas, eu falei para vocês ali que por volta de 1200 a.C. houve aquela invasão dos povos dóricos à Península Ibérica, justamente causando a primeira diáspora grega. Lembram-se, nós tínhamos antes aquela civilização creto-micênica, principalmente composta ali por aqueus, jônios, eólios, entre outros povos. Quando os dórios chegam, nós teremos uma dispersão desses povos e um retorno justamente a uma vida um pouco mais rural, com o desaparecimento das grandes cidades. Pessoal, esse ficou conhecido então como período homérico, justamente por conta dos relatos que Homero faz na Ilíada e também na Odisseia. Mas o que vai acontecer então nesse período é justamente o surgimento daquelas comunidades rurais menores, até podemos dizer mais atrasadas, comunidades gentílicas, em que o pai de família muitas vezes exercia o poder. O que vai acontecer justamente pela escassez de terras férteis é uma união dessas unidades familiares, que se chamavam genos, formando as frátrias. Posteriormente, essas frátrias também se unem formando tribos, e a união das tribos finalmente vai dar origem, ou então vai haver um ressurgimento das cidades-estado. E aí nós entramos naquilo que ficou conhecido como período arcaico, por volta de 800 a 500 a.C., com o renascimento das cidades e o surgimento da polis grega, tá bom? Ela então passa a ser a estrutura sociopolítica determinante da organização grega. Essa desagregação que nós falamos das comunidades gentílicas e familiares, né? Claro, é a mesma ideia, leva à formação desses estados independentes. Lembrem-se, cada cidade era independente da outra, tinha suas próprias leis, seus próprios costumes, embora eles todos se vissem como helenos e cultuassem os mesmos deuses e mantivessem, é claro, uma cultura bastante semelhante, inclusive na linguagem, tá bom? Já falamos então entre as duas principais cidades, nós já falamos de Esparta, a nossa aula de hoje é sobre Atenas, portanto. Pessoal, Atenas, ela fica localizada numa região muito acidentada, ou seja, uma região muito montanhosa, né, conhecida ali como Ática. E é justamente então ali que vai se desenvolver essa cidade, que foi composta pela união de vários povos indo-europeus que chegaram na região, mas há um predomínio dos povos jônios, tá bom? Então nós temos ali os aqueus, os eólios, mas especialmente os jônios na composição de Atenas. E ao contrário de Esparta, que promovia principalmente o quê? A exploração do trabalho dos ilotas na agricultura, Atenas ela terá como grande destaque na economia o comércio marítimo, especialmente ali a partir do porto de Pireu. Era sem dúvida nenhuma a principal atividade econômica de Atenas. Então olha só a localização de Atenas aqui, muito privilegiada, justamente o quê? Para se lançar ao mar e fazer comércio com outras civilizações. Se nós falamos que é uma região muito acidentada, muito montanhosa, significa que eles não tinham uma grande disponibilidade de terras para a agricultura, e é por isso então que eles precisarão comercializar para manter a sobrevivência e também
angariar a riqueza de Atenas. Galera, olha só, vamos então entender uma coisa. Quando a gente falou de Esparta, nós vimos que eles tiveram um governo oligárquico ao longo de toda a sua história, pelo menos daquela história da antiguidade que nos interessa aqui. Mas Atenas não, justamente por conta desse maior contato de Atenas com outras cidades, com outras regiões, inclusive com o Oriente, com o Egito, Atenas terá uma diversificação política muito maior. Então nós vamos falar aqui alguns nomezinhos hoje, realmente hoje o professor vai falar grego na aula, mas com certeza com a revisão, né, e com um pouquinho aí de estudo, vocês vão sim conseguir entender, memorizar os principais nomes que nós falaremos aqui, tá bom? Então olha só, vamos começar falando inicialmente, tá? Então inicialmente, atenção, Atenas ela era organizada como uma monarquia. Essa monarquia tinha um rei que era chamado de Basileu. Era ainda uma herança daquela organização gentílica ou familiar em que nós tínhamos, né, o pater familias, o pai, como grande líder. Mas isso é lá no início da organização de Atenas, tá bom? Esse modelo ele vai desaparecer quando os eupátridas, os bem-nascidos, aqueles que eram eram descendentes, né, dos principais guenos, das principais famílias, eles tomam o poder. Então nós estamos falando agora, sim, como nós vimos em Esparta também, de uma aristocracia rural. Essa aristocracia rural tem um nome, qual é mesmo? Os eupátridas, os bem-nascidos. E aqui nós temos então, olha só, a formação de um governo oligárquico. Ainda estamos, vocês sabem que Atenas vai chegar a formar uma democracia. Então percebam que há um processo, uma construção de diversos momentos políticos diferentes, tá joia? Estamos falando agora então de um governo oligárquico, um governo de poucos, não é isso? Um governo das elites aqui de Atenas. Como é que se estruturava esse governo então? O que nós vamos ter aqui, a eleição de arcontes, por isso essa ideia do arcontado, que possuíam o poder supremo supervisionado pelo Areópago. Então, olha só, eles elegiam, isso também variou ao longo do tempo, mas grosso modo nós podemos dizer que eram 9 arcontes. Esses 9 arcontes, claro, eles eram eleitos da classe dos eupátridas, dessa elite rural, e eles iriam então administrar a cidade com mandatos aí que também variaram ao longo do tempo, mas a gente pode dizer que havia uma eleição anual na maior parte desse período, tá bom? E o que era então esse Areópago que iria controlar, fiscalizar, apoiar os 9 arcontes aqui na administração da cidade? Nós estamos falando de um conselho de eupátridas, que eram anciões, né? Então eupátridas mais idosos, justamente essa era a assembleia que detinha o verdadeiro poder. Porque olha só, se os arcontes eles eram eleitos anualmente e eles eram eleitos pelo Areópago, é claro que o Areópago controlava de certo modo a cidade, eles eram aqui os mais velhos, né, os líderes dos eupátridas. E além disso nós já tínhamos aqui o surgimento da eclésia, que era uma assembleia popular, mas com participação limitada. Então sempre que a gente fala povo em Atenas, sempre fiquem de orelha em pé, fiquem antenados, porque quando a gente fala povo, não é essa ideia de povo que nós temos hoje, tá? Eram apenas os cidadãos e nós veremos que essa era uma proporção bastante limitada, bastante reduzida da cidade de Atenas. Então, como eu disse para vocês, quem exercia aqui o poder, principalmente o poder executivo, eram os arcontes, por isso o arcontado, que era controlado e também eleito pelo Areópago. Tranquilos? Estamos ainda falando de um período em que nós temos uma oligarquia, o poder aqui das elites dos eupátridas. Então estão aqui, olha só, os eupátridas lá no topo da nossa pirâmide. Eles eram os mais ricos e os mais poderosos de Atenas. Mas olha o que vai acontecer. A expansão territorial continua sempre em busca do quê? De novas terras. Já falamos. Ali Atenas está numa localização pouco privilegiada no sentido de terras férteis, mas muito privilegiada
quando nós pensamos, né, em portos marítimos. Então eles estão sempre procurando novas terras e mercados e surge com isso a classe dos demiurgos, que começa a rivalizar com os eupátridas. Quem são esses demiurgos? São os comerciantes que começam a enriquecer. Vejam, eles não estão ligados à terra, eles não fazem parte daquela nobreza dos eupátridas, só que eles começam a ter grana e eles começam, é claro, a reivindicar poder que até então eles não tinham. Eles não participavam do Areópago porque não eram eupátridas e é claro que também então não podiam ser eleitos arcontes. Nesse período, somente uma minoria tinha acesso ao poder. Nós já vimos os eupátridas, né, aquela elite rural, e podia ocupar os cargos públicos, os demiurgos não podiam. Então estão eles ali, né? Desculpem, antes vamos falar dos gorgóis. Se os eupátridas eram aqueles nobres da terra, os gorgóis são os pequenos produtores rurais, os camponeses, que estavam também contra os eupátridas porque eles queriam uma redistribuição das terras e o fim da escravidão por dívidas. O que acontecia, pessoal? O fato de Atenas permitir a escravidão por dívidas era muito ruim para esses gorgóis, porque se eles tinham poucas terras, eles mal produziam para sobreviver num ano ruim, e quem conhece um pouquinho de agricultura sabe que isso infelizmente acontece com alguma frequência, eles se endividavam, não conseguiam pagar as suas dívidas e viravam escravos dos eupátridas. Então aqui nós já temos uma classe insatisfeita. A outra classe insatisfeita com essa estrutura oligárquica são os demiurgos. Nós já falamos deles, os comerciantes que vão enriquecer. Então eram os artesãos, comerciantes e soldados que queriam o quê? Participação política. Eles estavam excluídos dessa política oligárquica até então. Abaixo deles, aqui sim, nós temos a camada mais pobre da população, que são os tetas, tá bom? Eles vão aderir às pressões para mudanças, até porque eles tinham uma condição bastante difícil, eles não tinham terras, não tinham posses, não estavam enriquecendo, né? Então eles vão sim apoiar qualquer tipo de mudança, porque eles estavam numa condição bastante ruim. Então, nós temos aqui, olha só, pressão para mudança política, tá bom? Abaixo deles, aqui nós temos os metecos, que são os estrangeiros, que, devido ao crescimento da polis, né, então esse contato cultural com outros povos, outras cidades da própria Grécia, com o Egito, com o Oriente, com os persas, né, vão compor um grupo cada vez mais numeroso em Atenas, igualmente marginalizados. Nós sabemos, os estrangeiros não tinham direitos políticos em Atenas. E lá na base da pirâmide nós temos os escravos oriundos de guerras, ou então aqueles que se endividavam e não conseguiam pagar, né? Os escravos por dívida. E eles vão então aumentar em número consideravelmente durante esse período, em meio, é claro, a uma crise política. Pessoal, nós temos que lembrar, quando a gente fala de Atenas, que isso vale praticamente para toda a Grécia, tá? O grande modo de produção na Grécia e também em Atenas é o modo de produção escravista. Então os escravos, eles compunham sim a principal força de trabalho aqui em Atenas e na Grécia de modo geral. Nós falamos, olha só, nós temos os gorgóis, que são pequenos produtores de terra. Eles às vezes não tinham ou tinham poucos escravos, mas os eupátridas, que tinham muitas terras, eles não cultivavam a sua terra. Quem cultivava eram os escravos. Mas é claro que os escravos também faziam outros tipos de trabalho, tá? Então não havia uma discriminação racial como existe hoje. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Como existe hoje, não, desculpem. Como existiu na escravidão que nós tivemos, né? Aqui no Brasil e em outros lugares, principalmente ao longo da América, né? Após a colonização da América. Então a escravidão aqui, muitas vezes, é de povos que os próprios gregos viam como povos avançados, como povos cultos. Então nós vamos ter escravos, inclusive, que vão ser professores, tutores dos filhos da elite. Então não necessariamente porque era escravo, iria exercer um trabalho braçal. Mas claro que a maioria acabava indo para esses piores trabalhos. Bom, vamos falar então, olha só, sabemos que nós temos algumas classes ali pedindo passagem, pedindo poder. Os gorgóis querem mais terra, os demiurgos querem participação política, estão ricos. E nós temos os tetas, né, e os metecos, que são completamente marginalizados nessa sociedade. Então, por conta dessas pressões sociais, os grupos conservadores, conservadores são os
eupátridas, né, a elite, eles se veem obrigados a fazer reformas políticas, justamente para acalmar o conjunto da população de Atenas. Então eles pensaram o seguinte, olha, se nós não fizermos alguma coisa para acalmar esse povo, eles vão acabar fazendo uma revolução, eles são maioria e nós vamos perder o poder. Então vamos nós mesmos reformar o poder de tal modo que nós ainda saiamos ao final com a manutenção dos principais cargos e, é claro, do poder de modo geral. Eles vão então eleger aqui o famoso Drácon, tá bom? O Drácon, então, ele vai ser um legislador, um arconte que estava lá justamente para reformar essas instituições. As mudanças, então, que o Drácon vai iniciar, não podemos esquecer, né, isso ocorre ali em 621 a.C., não podemos esquecer que ele era um representante dos eupátridas. O Drácon, o que ele vai fazer? Ele vai escrever as leis, criando o Código Draconiano, que é o primeiro código de leis escritas de Atenas. E isso, sem dúvida nenhuma, favorece as camadas mais pobres, porque o fato de você ter agora leis escritas e não leis orais faz com que seja mais difícil para os eupátridas que ocupavam os principais cargos manipularem a interpretação da lei contra os mais pobres. Então, isso foi um avanço. Mas esse código de leis era extremamente rígido, extremamente severo. Até hoje, nós utilizamos a expressão draconiano para falar de alguma coisa que é rígido demais, que traz uma punição excessiva para alguma coisa. Foi o que aconteceu com esse código. Então ele trazia ainda a pena de morte para muitos crimes, principalmente crimes cometidos por representantes das camadas mais baixas, né, pelos tetas, pelos metecos, pelos escravos, e é claro que ele trazia, além de tudo, a manutenção da escravidão por dívidas. Se foi um avanço que não conseguiu satisfazer as pressões populares, tá bom? Essas leis, então, elas eram muito severas e elas tinham a intenção de manter o poder oligárquico. Mantinham, portanto, a pena de morte, a escravidão por dívidas, por isso acabou não resolvendo o problema. Drácon, então, ele acaba substituído por pressão dos demiurgos, olha só, os demiurgos, comerciantes ricos, que não têm poder político, eles vão pressionar e então será eleito agora o Solon em 594 a.C. O Solon vai também promover mais algumas mudanças aqui. O que é que o Solon vai fazer para nós, né? Vai fazer, claro, para a classe que o elegeu, que são os demiurgos. O Solon ele vai propiciar a ascensão dos demiurgos a partir de uma nova classificação social, a censitária. Opa, atenção! Então, se antes a classificação social levava em conta o nascimento, aquela nobreza da terra detinha todos os privilégios, os eupátridas, agora ele vai propor uma classificação censitária. O que é censitária mesmo? É aquilo que é baseado na renda. Então, é feito um censo e os mais ricos, então, eles é que vão ter acesso aos cargos. Perceberam que se ele foi eleito por pressão dos demiurgos, ele vai beneficiar justamente esses demiurgos. Então ele vai revogar a escravidão por dívidas, ele vai dar um passo à frente, né, principalmente ali para os gorgóis, mas também para os tetas, para as camadas mais baixas, e vai criar condições para que as classes inferiores participassem da vida política, mas principalmente os demiurgos, não é isso? Por isso que agora o regime ele muda de aristocracia, que é o regime de poucos, o regime da elite, para uma plutocracia ou timocracia, que significa um sistema de governo que vai preponderar a riqueza, o dinheiro. Então são as posses agora que vão determinar quem ocupa os principais cargos. Claro, vocês estão vendo aqui uma reforma beneficiando aqueles comerciantes ricos, os demiurgos. Bom, pessoal, ele vai criar agora também as principais instituições políticas de Atenas. Então aqui vão começar alguns nomezinhos que nós vamos precisar lembrar, tá bom? Ele vai criar, olha só, a Bulé. O que é a Bulé? Ela é uma assembleia composta inicialmente por 400 membros, encarregada de criar as leis. Atenas, nessa época, era dividida em 4 tribos, e cada uma dessas tribos, então, fornecia 100 membros para a Bulé. Então, aqui o nosso amigo, o Solon, ele vai criar essa assembleia.
Bom, ele vai criar também a eclésia, né? Nós falamos, a eclésia ela já existia, na verdade ele vai dar mais poder para a eclésia, que é a Assembleia efetivamente popular. Essa Assembleia vai ser ampliada e todos os cidadãos atenienses vão participar dela, né? Então serão todos os homens acima de 18 anos, nós já veremos, e que forem nascidos em Atenas e filhos de pai e mãe ateniense. Eles terão a função de votar as leis. Eles não propõem, mas eles vão votar as leis. A eclésia, nesse período, tinha uma composição de aproximadamente 43 mil cidadãos. Então percebam que nós já estamos falando de uma participação popular bastante considerável para a época, né? Essas mudanças, então, promovidas por Solon não foram também suficientes para agradar o conjunto da população de Atenas. Muita gente ainda ficou chateada com o Solon. Falou, olha, ele avançou, mas não foi o suficiente. Claro que os eupátridas, que perderam um pouco do seu poder, acharam que ele avançou demais. Desse modo, então, chega ao poder um outro tipo de governante, alguém que vai se apoiar na força das massas para governar, que são os tiranos, tá bom? O primeiro tirano que nós temos que conhecer é o Psístrato, ou Psístrato. Ele vai justamente, então, com o apoio daquela população desfavorável, né, os tetas, claro, também dos metecos, aqueles que estavam excluídos da vida política, ele vai assumir o poder, iniciando a tirania e concentrando o poder nas suas mãos. O Psístrato, então, ele vai fazer um governo muito mais popular, inclusive, olha só, propondo a reforma agrária. Isso vai agradar muito quem? Os gorgóis, que tinham poucas terras, os próprios tetas, que não tinham terra nenhuma. E é claro, isso vai desagradar muito a elite, os eupátridas, tá bom? Ele também vai implementar um significativo aumento nas construções, né, nas obras públicas, justamente o quê? Criando empregos para aquela população mais carente e com isso então fazendo um governo popular. Então ele vai realizar a construção de portos, canais, bibliotecas, vai sim modernizar a cidade de Atenas. Esse apelo às massas, então, gerou um grande crescimento na economia urbana. Ele vai conceder empréstimos aos gorgóis, né, os pequenos agricultores, vai incentivar o comércio e as manufaturas atenienses, vai efetivamente, então, implementar aqui reformas modernizadoras na cidade. Bom, o problema é que as tiranias, elas normalmente duram se nós temos um tirano forte, um tirano que tenha um grande apelo popular. Mas com a morte do Pisístrato, vão assumir, né, o comando os seus dois filhos, o Hiparco e o Hípias. É claro que eles não terão o mesmo sucesso do pai, mas aparentemente, né, acredita-se que eles tenham sim feito um governo moderado, pelo menos até 514 a.C. O que vai acontecer ali é que um aristocrata vai matar o Hiparco, mas por motivos pessoais, né, algum problema lá que eles tinham um com o outro, ou de dívidas, ou talvez, né, relacionados aí a mulheres. O que importa é que um mata o outro. E aí, com a morte do Hiparco, o Hípias vai achar que pelo assassino dele ser um membro dos Eupátridas, ele vai achar que aquilo ali foi um complô dos Eupátridas contra o seu poder, contra a sua tirania. O Hípias, então, ele vai interpretar esse crime como um crime político e ele vai passar a perseguir a aristocracia ateniense. Vocês sabem o nome dessa classe, já falamos várias vezes hoje, são os Eupátridas. E com isso, os Eupátridas vão reagir e vão expulsar o Hípias em 510 a.C., acabando com a tirania. Bom, se quem expulsou o Hípias foram os Eupátridas, foi a elite, eles vão tentar o quê? Voltar, né? Retroceder a um governo em que a aristocracia governe. Ou seja, eles vão conseguir eleger o Iságoras, um aristocrata, que começa a tentar restaurar os privilégios dos Eupátridas. Pessoal, só que o povo, ele já sentiu o gostinho do poder. Eles não querem mais abrir mão desse poder, desse pequeno espaço que eles ganharam. Então, o que o Iságoras vai enfrentar é uma forte resistência popular. E é claro que nesse contexto, então,
surgirá o famoso Clístenes, e esse é o nome talvez mais importante para a nossa prova, porque ele é, de certo modo, o pai da democracia ateniense. Clístenes, então, com o fim da tirania, né, em 508 a.C., ele vai implementar novas reformas, ele vai efetivamente criar aquilo que ficou conhecido como democracia ateniense, tá bom? Então, olha só, antes dele, Atenas estava dividida em 4 tribos. Nós vimos, cada tribo fornecia 100 membros para Bulé. Agora, essas tribos, né, que eram controladas por famílias aristocráticas, vão ser alteradas. Ele vai mudar de 4 para 10 o número de tribos. E essas tribos não serão mais tribos em que apenas os laços familiares serão considerados. Ele vai pegar pessoas que habitavam diferentes regiões da cidade, pessoas que pertenciam a diferentes classes sociais, e vai misturar essas pessoas em cada tribo, justamente dificultando que a aristocracia, não é, se junte para sempre voltar e manter os seus privilégios, né? Ele vai organizar essas tribos, então, de modo que cada uma delas fosse formada por pessoas de diferentes condições sociais e que habitassem diferentes lugares da cidade. Algumas habitavam o litoral, outras a cidade, outras habitavam o campo, né? Realmente, efetivamente, aquelas principais famílias eupátridas, também os gorgóis. Ele vai misturar, então, cada tribo vai ter gente de tudo quanto é lugar, gente de tudo quanto é origem social. E com isso, os interesses não vão ser únicos, né? Cada tribo, eles vão ter ali que chegar a consensos justamente sobre interesses ali conflituosos, né? E não vamos ter cada tribo apenas lideradas, né? Cada uma delas pelos eupátridas, tá joia, galera? O que ele vai conseguir, então, é justamente democratizar a política. Então, com a criação dessas tribos territoriais, que não são mais baseadas nos laços de parentesco, o Clístenes vai enfraquecer o poder da aristocracia e aumentar o poder do povo comum, chamado pelos gregos de demos. Daí a expressão democracia, que significa o governo do povo, né? Então ele é o pai da democracia. Além disso, ele vai fazer algumas mudanças lá naquela assembleia na Bulé. A Bulé, ela vai aumentar de 400 para 500 pessoas. Então, se agora nós temos 10 tribos, cada tribo vai fornecer 50 pessoas para Bulé. Mas nós sabemos que em cada tribo nós temos representantes de várias classes sociais. Então, esses 50 membros de cada tribo, eles também vão representar diferentes interesses sociais. Ou seja, nós teremos aqui a famosa democracia, né? Com uma participação mais ampla no poder. Ele vai introduzir também o sorteio para o preenchimento dos cargos públicos. E com isso, não se podia, né, a partir de uma votação sempre direcionada, os eupátridas não conseguiram, então, manter, né, se perpetuar no poder, tá bom? Então, todas essas mudanças, elas trazem essa ideia de dificultar com que as elites se mantenham sempre no poder. Olha só, então vamos aqui lembrar, recapitular as principais instituições políticas desse período ateniense, agora já com a instauração da democracia. Nós vamos ter a eclésia, a bulé e também, olha só, ele vai criar o cargo dos estrategos. Então, pessoal, o que é a eclésia? É uma assembleia popular, nós vimos, né, que votava as leis e decidia também sobre os gastos públicos. Dela, faziam parte todos os cidadãos de Atenas. Então, cuidado com essa palavra cidadãos. Quando a gente fala cidadãos, não é todo mundo, nós já veremos quem são os cidadãos em Atenas. Não é todo mundo, não é a maior parte, mas já há uma participação muito maior do que em outras cidades-estado e também do que a própria Atenas de antes desse período, não é mesmo? Então, a eclésia, ela também é chamada aqui, não é, de Assembleia Popular. Nesse ponto, nós teremos a eclésia composta aqui por cerca de 60 mil cidadãos. Então, veja, né, passou lá de 43 mil quando ela surge para cerca de 60 mil, então ainda maior a representação, né, com muitos representantes de cada uma das tribos e também
das diferentes classes sociais. Agora a Bulé. A Bulé é também o chamado de Conselho dos 500, formado por 500 cidadãos, 50 de cada uma das 10 tribos, escolhidas por sorteio anualmente. Então cada tribo promovia lá um sorteio elegendo os seus 50 representantes, que vão apresentar os projetos que seriam votados pela Eclésia. Então a Bulé cria os projetos de lei e a Eclésia vota, tá joia? E por último, nós temos aqui o cargo criado dos estrategos, que vão colocar esses projetos em prática, né? Que vão colocar as leis em prática. Eles vão compor, portanto, o poder executivo e eles eram 10 eleitos pela Assembleia, né? Pela Eclésia, com mandato de 1 ano. Tá bom? Então, cada um deles ali, de 10 em 10, né? Eles vão comandar a cidade anualmente. Então vejam, pessoal, que não há o quê? Não há mais aquela centralização do poder que nós tivemos no período oligárquico. A democracia, ela permite uma maior participação de todos. Bom, o que eu quero mostrar para vocês agora é algo que é muito interessante e que até hoje, claro, cada vez menos, mas até hoje nós utilizamos essa palavra, que é a ideia do ostracismo. A Eclésia, então, aquela grande assembleia de cidadãos atenienses, eles anualmente votavam naquelas pessoas que eles consideravam perigosas, pessoas que podiam inclusive vir a se tornar tiranos, como foi o caso do Pisístrato no passado, né, do Hípias e do Hiparco. Justamente então, se várias pessoas que faziam essa votação em conchas, né, em conchas de ostras, colocassem ali várias vezes o nome de um cidadão, então várias pessoas aqui, né, dessa eclésia, dessa assembleia, acham que fulano é perigoso. Escreveram o nome dele ali na concha. Então esse cara, ele era temporariamente retirado da cidade. Ele caía no ostracismo. Já ouviram essa expressão? Existe até hoje. O pessoal mais velho, como eu, utiliza mais, acredito, do que vocês. Mas ainda existe hoje. Cair no ostracismo é quando nós somos o quê? Cancelados, né? É mais ou menos o cancelado daquela época, tá bom? Então eles eram retirados da cidade temporariamente porque eles eram considerados perigosos. Eles ainda não haviam feito nada, mas por precaução eles eram retirados da cidade, posteriormente podiam retornar. Pessoal, então quando a gente pensa na democracia grega, o grande nome para nós lembrarmos é o nome do Clístenes, né? Ele vai criar uma democracia, atenção, que é uma democracia direta e aberta a todos os cidadãos. Se eu falo que ela é direta, ela é diferente da democracia que nós temos hoje, que na maior parte do tempo é indireta. Nós votamos nos nossos representantes, enquanto os cidadãos, aqui eles não votam apenas em representantes. Eles vão na praça pública, eles vão lá na eclésia discutir as leis, né? Então nós estamos falando aqui de a democracia direta. Então não é um meu deputado que vai votar a lei, sou eu mesmo que vou lá, né, na ágora, vou me reunir ali na eclésia e vou dar a minha opinião. Normalmente eles se manifestavam levantando o braço para dizer sim e mantendo o braço, né, junto ao corpo para dizer não, tá bom? O cidadão então ele comparecia na ágora para discutir e votar as leis, erguia o braço, né, para dizer sim. Então uma democracia direta. Esse modelo iniciado por Clístenes, ele vai atingir o auge na época de Péricles, né? Então o grande líder democrático de Atenas foi Péricles. Ele vai então ser do período clássico, que nós estudaremos na nossa próxima aula. Péricles, então, ele vai inaugurar o século de Péricles, quando Atenas vai viver o seu auge, o seu período mais glorioso, tá bom? Isso vai acontecer no período clássico, como nós dissemos, então será tema da nossa próxima aula, inclusive, né, ali junto com as guerras médicas contra os persas, também a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Pessoal, se nós então falamos de uma democracia que, por um lado, parece até mais avançada do que a nossa, porque é uma democracia direta, claro que até pelo número, né, pelo tamanho da população, isso seria até inviável nos dias de hoje, nós temos que lembrar que o conceito de cidadania dos atenienses, ele não englobava de fato a maioria da população. Então nós estamos falando de uma democracia que não é ampla, é uma democracia restritiva, e isso as provas adoram cobrar, tá bom? Quem eram então os cidadãos em Atenas? Quem efetivamente fazia parte da eclésia?
somente os homens, e quando eu falo homem, eu falo do sexo masculino, tá? Os homens livres, que eram filhos de pai e mãe ateniense. Opa, então o cara tem que ser homem, tem que nascer em Atenas, e o pai e a mãe dele tinham que ser ateniense. Se por acaso ele fosse, não é, filho de um pai ou de uma mãe estrangeira, ele já não era cidadão, né? Então, atenção, se fosse mulher, então, aí todo o resto já não importa, porque nós temos aqui uma cidade-estado bastante excludente com relação às mulheres. Nós vimos isso na aula passada, né? E além de tudo, né, eles poderiam participar da vida pública a partir dos 21 anos de idade, desde que nascidos em Atenas. Bom, os cidadãos, então, eles excluíam quem? As mulheres, os escravos, os estrangeiros. Eles não desfrutavam de nenhum tipo de participação política. Então vejam que nós estamos falando de uma democracia restritiva e não de uma democracia ampla, como a que nós conhecemos hoje. Dessa forma, a democracia ateniense ela era excludente, atenção, na medida em que somente 1/10 da população participava efetivamente da política. Pessoal, olha só, quando a gente fala 1/10 da população é muito pouco, né? Por que isso então? Olha como estava composta a população de Atenas nessa época. 37% quase eram escravos. A família dos escravos eram outros 37%. Só que já foi 70% da população, tá? Então veja que a gente sempre primeiro vai numerar os homens, depois os familiares, né? Os homens acima de 21 anos eram 37% dos escravos, mais as famílias 37% também. Os cidadãos atenienses, olha só, pouco mais de 10%, 13%. Depois a família dos metecos, dos estrangeiros, eram 10%, porque nós tínhamos ali cerca de 3% de estrangeiros homens, né? Mais os seus familiares também, ali compondo um total de aproximadamente 13%. Então vejam que cidadãos mesmo em Atenas, somente 13%. Realmente uma democracia bastante excludente, não é verdade? Para nós terminarmos a nossa aula, então, eu disse para vocês que as provas adoram cobrar um contraste, uma comparação entre Esparta e Atenas. Por isso eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha para vocês irem preenchendo aí. Localização. Esparta fica no planalto da Lacônia, com muito mais terras férteis disponíveis do que Atenas, que fica na planície da Ática. Sociedade. A sociedade espartana, ela praticamente não evolui ao longo do tempo, porque ela era muito conservadora. Então nós temos os esparciatas, que eram, né, a camada mais rica, os periecos, que viviam ali em volta, provavelmente os aqueus, que habitavam a região antes da invasão dos dórios, e os ilotas, que eram aqueles servos do Estado presos à terra. Já em Atenas, nós temos os cidadãos, que era aquela parte pequena da população, né, que eram os homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense. Os metecos eram os estrangeiros e também os escravos. Economia. Agropastoril, quando a gente fala de Esparta, e o comércio marítimo é o grande destaque de Atenas. Política, veja que em Esparta praticamente nós temos a oligarquia durante todo o tempo. Já em Atenas começa com a monarquia, passa para a oligarquia, vai para a timocracia, depois cai na tirania e finalmente entra na democracia. Legislador, nós temos ali o Licurgo como um grande legislador, quase mítico em Esparta. Veja que não há grandes reformas políticas em Esparta. Já Atenas, nós temos o Drácon, que cria aquela lei draconiana, severa. Depois nós temos o Solon, que é o representante dos demiurgos, vai criar aquela timocracia ou plutocracia, o governo dos mais ricos. E por fim o Clístenes, ele sim que vai ser o pai da democracia. Instituições. Então nós tínhamos lá a diarquia, os 2 reis em Esparta, o eforato, né, os 5 éforos que exerciam praticamente a administração da cidade, a gerúsia, que era o conselho dos anciãos, e a ápela, que era ali sim onde os esparciatas todos estavam representados e que apresentavam os projetos de lei. Que votavam, a gerúsia criava os projetos de lei e a ápela votava, né? Quando nós falamos agora de Atenas, nós temos a Bulé, que nasce com 400 membros e depois com Clístenes passa a 500 membros. Lembram-se, 10 tribos, cada tribo elegendo 50 membros para Bulé.
Depois nós temos a Eclésia, que é a grande assembleia popular, mas popular dos cidadãos de Atenas, chegará a ter 60 mil integrantes. E nós temos ali o Elieu, que eram os juízes eleitos, tá? Para julgar os casos com base na lei. Além disso, o legado Esparta, nós temos aquela educação voltada para o militarismo, e quando nós pensamos em Atenas, claro que é a democracia. E se nós quisermos também falar da cultura e principalmente da filosofia e do nascimento das ciências, aí sem dúvida nenhuma que Atenas também terá um grande destaque. Por último, a mulher, ela era educada e tinha uma condição muito mais livre aqui em Esparta do que em Atenas. Em Atenas, olha que contradição, né? Apesar desse avanço cultural de Atenas, as mulheres não tinham direito e elas eram praticamente vistas como propriedades primeiro do pai, posteriormente dos maridos. Com isso, pessoal, nós terminamos a nossa aula sobre Atenas. Espero que tenham gostado. Deixo a todos um forte abraço.